Quem nunca se sentiu com medo de não ser amado? Na sua história, na minha história, na história de muitas pessoas, existe um ponto, uma virada em que surge um pensamento. E se eu não for amado por ela? E se eu não for amado por ele? Na sua história, com certeza, você já teve esse sentimento de rejeição, ou o medo de ser rejeitado, ou o medo de não ser amado. E a verdade é que existe o risco disso acontecer por outras pessoas. A verdade é que a gente não tem o controle e não há como nós criarmos expectativas sobre o comportamento das outras pessoas, e nós precisamos nos libertar deste medo. O convite de hoje é você abandonar a escravidão do medo de não ser amado. Existe um versículo clássico da Bíblia que diz assim: porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o versículo 17 de João 3 diz assim: porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. E aqui existe uma virada de chave quando a gente não só olha para a salvação, porque de fato Jesus ele veio para manifestar a sua salvação, para nos resgatar de uma morte eterna. Mas há um ponto importante que às vezes a gente esquece: a proporção, que é o amor de Deus. O amor de Deus ele é perfeito. O amor de Deus ele não falha. O amor de Deus ele rompe com as expectativas humanas. O convite de Jesus é você olhar para cima, olhar para a história de redenção que Jesus oferece para mim, oferece para você, oferece a todo aquele que crê. Quando a gente compreende, quando a gente crê, quando a gente se lança nesse amor, a gente se liberta da necessidade de ser salvo por outras pessoas. A verdade é que quando a gente fala de ser amado por outras pessoas, no inconsciente humano existe o desejo de ser salvo pelo outro. É como se nós nos colocássemos no campo da vítima, em que a vítima ela precisa ser socorrida por alguém, e a gente coloca esse peso, esse fardo sobre outras pessoas, sobre pessoas tão falhas quanto nós. E essas pessoas, na maioria das vezes, elas nos decepcionam exatamente porque elas também são seres humanos e, em grandes casos, elas também desejam ser salvas por outras pessoas. Quando a gente se desprende disso, de tentar ser salvo por alguém que é tão limitado que a gente se agarra à certeza de que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele foi pontual quando Ele não teve limites ao entregar aquilo que Ele tinha de mais precioso, para que eu e você fôssemos reconectados com Ele. O desejo do coração de Deus se manifesta não só na salvação, na redenção do ser humano, mas no ser humano receber por completo, ser transbordado do amor dele. Um amor que em 1 Coríntios 13 diz que não falha, não erra, é um amor perfeito. O meu convite é que você se desprenda de todos os conceitos que você tem sobre o que é amar
a outra pessoa e como ser amado. Porque na maioria das vezes você e eu somos limitados para compreender esse amor. O amor puro, o amor simples que Jesus oferece para você hoje, ele não vai te frustrar. Mas eu tenho uma notícia para te dar também. Ele não é um amor que ele passa a mão nos erros. Ele não é um amor que não corrige. Ele não é um amor que é apenas algo bom. Ele é um amor que ele purifica, santifica e conecta. A jornada de se reconectar com o Criador, a jornada de se reconectar com Deus, começa ao aceitar que nós não amamos da melhor maneira e nós jamais seremos amados pelos outros da melhor maneira, porque a melhor maneira se revela através do Deus Todo-Poderoso entregando aquilo que Ele tem mais de precioso por nós. O meu convite é que você reconfigure aí dentro do seu coração, dentro da sua mente, o que é amor e que você se desprenda da expectativa da maneira que o outro vai te amar. Ser escravo do medo de não ser amado é não ser alvo do amor de Deus. Talvez você insista em dizer que você não precisa ser amado por alguém porque você ama, você se basta, mas a verdade é que no fundo do nosso coração, no fundo do seu coração, o desejo por ser amado grita e o medo de não encontrar alguém que vai te amar também. Mas nessa noite, nesse dia, em qualquer momento que você esteja assistindo esse vídeo, o amor de Deus te encontrou. E o amor de Deus, ele não falha. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti o nosso medo de não ser amado por alguém. O nosso medo de não encontrar alguém que consiga nos salvar. Eu quero te pedir para que o Senhor venha libertar esses corações e que essas pessoas, ao serem libertadas, que elas tenham acesso ao seu amor, que elas possam encontrar o seu amor sendo revelado através da sua obra, através de uma relação íntima contigo. Jesus se manifesta de uma maneira clara, profunda por essas pessoas. Nessas pessoas. Que elas possam, a partir de hoje, ser alvo do seu amor e permitir ser amada por Ti. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.